Olá pessoal, eu sou Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. O mundo inteiro está preocupado com esse novo surto epidêmico do coronavírus vindo da China. Nós vivemos situações recentemente de outros surtos, como da gripe suína, gripe aviária. E sempre que isso acontece, traz aquela preocupação da possibilidade de uma pandemia. Sim, sempre existe nesses surtos epidêmicos a probabilidade de que ele escape ao controle e atinja regiões generalizadas no mundo todo. Mas também existem ações aí dos órgãos de saúde no sentido de conter esse surto, como aconteceu nas outras vezes também, tá? Do ponto de vista astrológico, como é que a gente pode olhar para isso? Bom, as epidemias, elas sempre foram encaradas na astrologia, principalmente na astrologia medieval, relacionadas ao planeta Saturno. Tanto que o símbolo do planeta Saturno é uma foice, a foice da morte, né? Aquela imagem clássica do esqueleto com uma foice na mão, passando pelos campos na Idade Média e ceifando vidas. Era a imagem da peste negra, naquele período, a peste bubônica matando pessoas assim aos milhares. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 1348, metade da população da Europa morreu em apenas um ano de peste negra. Então foi um evento assim catastrófico num nível muito intenso, uma espécie de um mini apocalipse. Porque imagine que em 1348 as Américas ainda nem haviam sido colonizadas, né? Então o mundo se restringia ali àquela questão mais eurocêntrica e metade do mundo conhecido da época praticamente morreu em apenas um ano por uma epidemia. Lógico que de lá para cá muita coisa mudou, a ciência avançou muito, hoje nós temos tratamentos, temos antibióticos, temos vacinas para uma série de doenças aí. Só que isso não impede que os surtos aconteçam e que a biologia vá trazendo novidades, principalmente no campo dos vírus. Porque como o vírus ele é uma cápsula de proteína com um material genético dentro, ele pode simplesmente se formar de um indivíduo, de um animal, ou de um vegetal, de alguma coisa que tenha vida e com o qual você tenha contato, pode ser que a barreira que existe ela seja transposta. Então, por exemplo, vírus que habitavam ou parasitavam apenas animais passam a parasitar o ser humano e causar doença no ser humano. Então ele atravessa essa barreira. Isso é uma coisa muito comum de acontecer, é um processo natural da biologia. E quanto mais nós temos contatos com esses animais, mais a possibilidade dessa barreira se romper em algum momento. A questão do coronavírus aí, por exemplo, é por conta do tipo de alimentação, do contato com os animais ali. Os chineses, eles têm um hábito alimentar um pouco diversificado demais para o meu gosto, né? Então eles se alimentam de tudo quanto é coisa e me parece que esse vírus aí vem de cobra, até carne de baleia, parece que é possível passar esse vírus, né? Então é isso que acontece, é essa passagem que é natural e que vez ou outra um vírus desse ganha essa virulência a ponto de gerar uma doença aí de mortalidade inclusive alta, né? Só para vocês terem uma ideia, a gripe espanhola tinha uma mortalidade de 2,5% e essa gripe aí, que surgida pelo coronavírus, parece-me que está em torno de 4% a mortalidade, mas ainda é cedo porque atingiu um grupo pequeno de pessoas. Vale lembrar que existem as pessoas que são imunes, né, à doença. Então depois, e com o passar do tempo também, o vírus vai perdendo força e as pessoas também vão ganhando resistência a esse vírus. Só para vocês terem uma ideia, aquela metade da população que morreu lá em 1348, elas, vamos dizer assim, foram embora, mas quem ficou foram os resistentes. E nós somos descendentes desses resistentes, então nós carregamos toda uma história imunológica que a gente nem sequer imagina e sabe com relação à peste negra, mesmo que você não vive em áreas que tenha peste negra, mesmo que você não tenha contato com isso, mas nós carregamos essa história porque nós somos descendentes
dos europeus que sobreviveram àquele surto lá e, portanto, nós carregamos essa resistência no nosso material genético. Tá? Então, essas questões todas aí rondam a biologia. Estou falando aqui bastante, um pouco mais como professor de biologia mais do que como astrólogo, mas na astrologia o Saturno era considerado o grande senhor das catástrofes e epidemias. Essa visão migrou um pouco para o planeta Plutão, depois que ele foi inserido na tabela de planetas lá na década de 30 do século passado, tá? Então Plutão se transformou no grande vilão de destruições e catástrofes e massacres, e o Saturno hoje ele é visto na astrologia mais como um planeta de estruturação, de grandes responsabilidades, de grandes lições, de grandes pesos. Ainda ele tem essa componente, vamos dizer assim, mais negativa. Vale lembrar que justamente nesse exato momento que nós estamos tendo esse surto de coronavírus, Saturno, né, o antigo vilão, e Plutão, o atual vilão, estão juntos ali trocando figurinha no céu. E vale lembrar também que a última vez que eles tiveram esse encontro lá no signo de Libra, que foi na década de 80, foi o surgimento da AIDS. Então, realmente, esses dois planetas têm uma ligação muito grande com essa questão de catástrofes de grande tamanho, de epidemias. Mas não só isso, nós temos também um ciclo que acontece entre Júpiter e Netuno. Esse ciclo de Júpiter com Netuno parece estar ligado ao surgimento desses surtos. Porque se você pega o boletim epidemiológico do mundo, todos os anos você tem surgimentos você tem os surtos de determinadas doenças em várias partes do mundo. Mas alguns deles ganham os noticiários por conta da quantidade de vítimas ou por conta da potencialidade que eles têm de se transformar numa pandemia, tá? Então, se a gente for analisar o ciclo de Júpiter e Netuno, a gente vai ver que ele casa direitinho toda vez que Júpiter faz aspecto com Netuno, aspecto de conjunção, quadratura, oposição. Toda vez que acontece um desses eventos, você tem um desses surtos que acabam ganhando notoriedade. Vale lembrar que Júpiter está relacionado à expansão, à dispersão, portanto tem tudo a ver com a questão da epidemia, da pandemia, do esparramar de uma doença para uma população, para uma zona maior, né? E Netuno tem a ver com aquilo que acontece de forma escondida, né? Netuno é considerado o campo das coisas nebulosas, das coisas que surgem, que vêm de uma fronteira do desconhecido e passam para o nosso mundo, né? Então isso tem muito a ver também com a questão das doenças que surgem e doenças que vêm de um campo mental, de uma egrégora mental que baixa à Terra, tá, por conta de uma energia que ficou incubada e ficou assim fermentando durante muito tempo e depois se manifesta na forma de doença. É um período, vamos dizer assim, de expurgo, mais um deles, né? Não são só os terremotos, os vulcanismos, nós estamos tendo um aumento muito grande da atividade vulcânica nos últimos dias. Tá? Então isso está mostrando que a Terra está expelindo os seus furúnculos aí, e também agora nós temos esse surto de coronavírus, e sabe Deus mais que outras coisas podem surgir ainda durante esse ano por conta dessa questão epidemiológica. Mas só para a gente atestar aqui e ver, eu vou mostrar para vocês o ciclo Júpiter-Netuno e vocês vão acompanhar aqui comigo como é que é isso, como é que casa direitinho esses aspectos. Então vamos dar uma olhada aqui. Lá em 2003, nós tínhamos Júpiter em Leão fazendo oposição com Netuno em Aquário, tá? E aí o que aconteceu? A síndrome respiratória aguda lá na China. Então esse evento aconteceu justamente num aspecto entre Júpiter e Netuno, na oposição, tá? Depois, em 2006, Júpiter estava em Escorpião e fazia quadratura com Netuno em Aquário. E aí o que aconteceu? Um surto de gripe aviária ressurgiu lá na Europa, principalmente no Reino Unido. Isso trouxe muita preocupação na época, mas foi contido a tempo e não se transformou em nada mais grave. 2009, sim, que a coisa mexeu bastante, porque Júpiter em Aquário se juntou com Netuno ali também, né? Houve a conjunção de Júpiter e Netuno em Aquário. E nós tivemos o quê? A gripe suína, que mexeu bastante com o mundo, foi considerada uma pandemia. Então a gente viu que escolas foram fechadas, as pessoas andando na rua com máscara, trouxe uma questão de pânico. E essa questão de pânico e de medo é muito relacionado
ao planeta Netuno também, tá? E Júpiter exagera as coisas, Júpiter faz com que as coisas ganhem uma proporção maior ainda, tá? Em 2013, Júpiter estava em Gêmeos e ele fazia quadratura com Netuno, que agora já estava lá no signo de Peixes, já tinha passado para o signo de Peixes. Em 2013 nós tivemos um surto de ebola lá na África, que durou 2013 e 2014, tanto é que nós tivemos a questão da revista Times, que colocou como principal personalidade do ano, naquele ano de 2014, os combatentes do Ebola, de Ebola Fighters, né, que foi a capa da revista Times lá em dezembro de 2014. Depois, em 2016, nós tivemos Júpiter em Virgem fazendo oposição com Netuno em Peixes, e nós tivemos aqui o surto de Zika, que trouxe aqueles casos de microcefalia e toda uma problemática aqui no Brasil. E lá no finalzinho de 2019, e agora, né, nós estamos tendo a consequência no início de 2020, no finalzinho de 2019, Júpiter fez quadratura. Júpiter estava lá em Sagitário, fez quadratura com Netuno, agora Júpiter já está no signo de Capricórnio, e aí nós estamos vivendo uma nova epidemia com o coronavírus. Então, como vocês podem ver, existe essa relação entre o ciclo de Júpiter com Netuno, que nem um reloginho vai trazendo esses surtos. Todos eles foram contidos, não se transformaram em nenhuma situação muito drástica. Eu, pessoalmente, não acredito que nós venhamos a enfrentar uma epidemia assim com uma mortandade, como aconteceu, por exemplo, lá na Idade Média, por conta dos recursos que nós temos hoje. Porém, os pequenos surtos vão surgir e, evidentemente, são processos de limpeza do planeta Terra. Infelizmente, pessoas elas se vão nesse processo, mas do ponto de vista espiritual, são espíritos que vieram para cá meio que para essa missão mesmo, né? Vieram nesse sentido de, ao morrerem nessas situações, levarem consigo essa energia negativa, é uma limpeza que o planeta. Então, estão prestando um serviço ao planeta de uma certa forma, tá? A gente espera que isso venha a ser contido, eu tenho quase certeza que isso daí vai ser contido, não vai gerar nada, então não tem por que entrar em pânico, e principalmente, gente, como eu já expliquei num outro vídeo, a energia do medo é o que menos importa, porque se você começa a entrar na energia do medo, aí você abre o campo para a manifestação dessa doença. Então, é não se conectar com essa questão do medo, é entender, né, olhar para esse processo como mais um processo de expurgo, de limpeza e tipo assim, até fazer uma gratidão por esse processo todo, né, por esse serviço que está sendo feito aqui no planeta Terra e por essas pessoas que estão aí indo nesse processo porque elas estão prestando um serviço para o planeta. Esse ano de 2020, como nós já vemos falando ao longo dos vídeos todos, 2020 um ano bastante intenso, um ano com muita coisa acontecendo, tá? E isso tudo pode se unir aí em vários aspectos fortes, contundentes, que vão dar essa tônica de uma transformação muito grande para o ano de 2020. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Pessoal, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu recado, o seu comentário, sua sugestão. Se inscreva no canal, ativando o sininho para receber a notificação de novos vídeos e compartilhe aí com seus amigos nas suas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e um grande abraço.